Fala pessoal, meu nome é Bruno Hurtado, sou médico urologista e se o seu filho faz xixi na cama, provavelmente ele tem enurese noturna. Enurese noturna é quando a criança tem incontinência urinária à noite durante o sono, ou seja, é aquela criança que faz xixi na cama. Mas fique tranquilo, é uma doença relativamente comum. Mais ou menos 10% das crianças de até 7 anos têm ainda essa incontinência urinária e até 2% dos adolescentes. Nós podemos classificar a enurese noturna como primária, se desde pequenininho ela faz xixi na cama, ou seja, a criança que não desmamou da fralda à noite ainda, ou a enurese noturna secundária, que é quando ela passa um período seco e depois ela volta a fazer xixi na cama. Apesar de ser considerada uma doença benigna e de boa evolução, ela pode trazer consequências principalmente psicológicas, com potencial prejuízo nas relações interpessoais com seus amiguinhos da escola, por exemplo, e até com os seus pais e com os familiares. Em alguns casos, a criança pode se isolar da sociedade e até apresentar sintomas depressivos, gerando um retardo no aprendizado e no desenvolvimento. Existem algumas evidências científicas de um componente genético envolvido, mas é uma doença complexa e multifatorial, com um fator psicológico também muito importante. Por exemplo, as crianças com enurese noturna secundária, muitas vezes elas voltam a fazer xixi na cama por algum tipo de estresse que elas estão passando. Por exemplo, uma criança primogênita, né, uma criança que acaba de ter um irmãozinho, por exemplo. Então, às vezes ela volta a fazer xixi como uma forma de chamar a atenção dos pais. É uma válvula de escape para algum problema social, algum problema de convívio na escola, às vezes ela está apanhando dos coleguinhas ou sofrendo bullying, então pode ser um mecanismo de fuga aí dessa criança. Geralmente, o que ocorre nas crianças com enurese noturna é que elas têm um sistema urinário inferior, né, o trato urinário inferior, ainda não completamente desenvolvido e não completamente amadurecido. Então, a criança tem uma diminuição da sensibilidade, ou seja, ela não percebe quando a bexiga está cheia, e aí, a hora que a bexiga já está bem cheia, não dá tempo, às vezes, nem dela acordar. Ela dormindo mesmo, faz xixi na cama. Além disso, existem evidências de que o rim não trabalha de forma uniforme nas 24 horas, ou seja, existem períodos do dia que ele trabalha mais e filtra mais o sangue, formando mais urina. Nas crianças, isso pode estar imaturo e desbalanceado, então existe a possibilidade da criança produzir mais urina à noite por conta desse desbalanceamento do rim. Pode ter relação com outras doenças, como apneia do sono, crianças que roncam, por exemplo, crianças com respiração bucal, excesso de sudorese, obesidade, algumas doenças alérgicas também estão associadas. E como que nós avaliamos a enurese? Primeiro, através da história clínica. Então, os pacientes chegam com os pais ou com os cuidadores com uma história de fazer xixi de noite. A gente precisa perguntar se a criança tem outros sintomas urinários além da incontinência urinária noturna. Por exemplo, incontinência urinária durante o dia, se ela perde xixi na escolinha ou na creche, por exemplo. Sensação de urgência miccional, que é quando a gente, de repente, tem uma vontade que tem que parar o que está fazendo para sair correndo e ir para o banheiro. E parece que a bexiga está cheia, mas às vezes ela não está nem tão cheia, às vezes sai algumas gotas ou pouca quantidade de urina. Se a criança tem problemas de sono, como que está o desenvolvimento social dessa criança na escola. Então, outras questões que a gente precisa abordar. Frequentemente, a gente pede para os pais fazerem um diário miccional de 2 a 3 dias. O que é esse diário miccional? Ele pega uma folha de papel e anota a quantidade de água, quantidade de líquido que essa criança está tomando e os horários, tá? Como se fosse um diário. E a quantidade e mais ou menos o volume que essa criança está urinando. Então, por exemplo, 7 horas da manhã, acordou, fez xixi 200 ml. Na hora do almoço, fez xixi de novo, tomou um copo de leite, tomou um copo de água. Então, para a gente ter uma ideia do quanto está entrando de líquido, quanto está saindo e qual é a característica dessa perda. Se ela perde mais à noite, se ela faz xixi mais à noite, se ela tende a segurar durante o dia, isso pode acontecer. Muita criança acaba retendo urina, né? Acaba segurando. Um exame de urina pode ajudar a gente a afastar outras doenças, por exemplo, infecção urinária, que também é comum e também pode dar sintoma de urgência, de incontinência urinária. Então, é um exame importante. Um ultrassom também pode ser realizado, a fim de a gente identificar ou afastar possíveis outras causas para isso. Então, por exemplo, dilatação dos rins e dos ureteres, que são os canais, né, que levam a urina do rim até a bexiga, espessamento da bexiga, que fala a favor de uma bexiga de esforço, talvez uma disfunção miccional por conta disso, cálculos renais, embora sejam incomuns, a gente está vendo cada vez mais isso nas crianças por conta de alterações de dieta, né, baseada em fast food, rica em refrigerantes, por exemplo, baixa hidratação, né? Então, o ultrassom também é uma ferramenta que pode afastar outras causas. Ele não dá o diagnóstico, mas ajuda em outras causas. E como que a gente vai tratar a enurese? Primeiro,
tratamento comportamental, então medidas comportamentais. Primeira coisa e muito importante, pais, cuidadores, tios, família, amigos mais velhos, evitar tirar sarro da criança, tá? Evitar repreender a criança, ficar fazendo piadinha, dando risadinha, falar que ela faz xixi. A criança não faz xixi na cama porque quer, isso é uma doença, tá? Quando a gente faz piadinha, quando a gente repreende a criança, isso gera um bloqueio psicológico muito maior e gera mais problemas ainda para essa criança. O que pode piorar também a enurese, e a gente tem que tratar ao mesmo tempo, é a constipação intestinal, as criancinhas que têm intestino preso. Então, dieta mais rica em fibras, às vezes algumas medicações, né, para poder ajudar nisso, porque a obstipação piora a enurese noturna. Uma outra ideia, restrição hídrica à noite, então orientar a criança, né, e oferecer menos líquido à noite, pelo menos 3 horas antes de dormir, da criancinha dormir, e fazer xixi antes de dormir, mesmo se a criança não tiver vontade. Isso ajuda também porque você está esvaziando a bexiga dessa criança logo antes de dormir, então vai demorar um pouco mais até ela encher de novo. Existe um dispositivo que é o alarme noturno. O que é esse alarme noturno? É um alarme que é colocado na fralda, por dentro da fralda, né? E ele tem um apito sonoro ou vibratório. O que acontece? Esse alarme toca quando ele detecta umidade. Então, quando a criança começa a fazer xixi, esse alarme toca. Qual que é a ideia do alarme? É que a criança desperte quando ela está começando a fazer xixi, consiga segurar e vá ao banheiro, tá? Esse alarme vende na maior parte das lojas aí, em site de e-commerce, por exemplo, a gente consegue encontrar. O preço varia entre 100 e 300 reais, mais ou menos. Então é uma opção que para muitas pessoas é viável e a gente costuma usar por até 6 meses de idade. Então a ideia é a gente treinar essa criança, treinar essa sensibilidade da bexiga da criança para que ela consiga acordar quando está com a bexiga cheia e fazer xixi sem perder urina, sem ter incontinência urinária. Existe também a terapia medicamentosa. O principal medicamento que a gente usa é a desmopressina, que tem efeito mais ou menos do hormônio antidiurético, ou seja, ele é um remédio que vai fazer a criança produzir menos urina à noite. Produzindo menos urina à noite, vai demorar mais para essa bexiga encher e aí é mais provável que a criança fique seca durante o período de sono. É uma ótima medicação, é a principal medicação que a gente usa, mas ela tem um problema, o custo, né? É uma medicação que pode ser cara e pode ser inviável para algumas famílias. Então, se o preço for muito salgado, existem outras alternativas. Outra medicação que a gente pode usar é a classe dos anticolinérgicos, que são medicações que inibem as contrações involuntárias da bexiga. São medicações mais baratas, então a gente consegue usar de forma mais fácil, né? Eu particularmente uso bastante, tem uma que até em xaropinho, então é mais fácil a criança tomar. Às vezes criança tem dificuldade para engolir comprimido, por exemplo, né? E crianças de 5, 6 anos, é mais fácil tomar um xaropinho, às vezes tem até um gostinho, então a criança até gosta. E pode melhorar, pode ajuda a criança a ficar seca, né? Geralmente são drogas bem toleradas pelas crianças, não costumam dar efeitos colaterais e ajudam bastante. Pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, por favor, considerem se inscrever no meu canal, deixe o seu like ou seu comentário para qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.